E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Desculpa aí o improviso aqui que tá. É que às vezes em live é meio complicado, né? A gente já tá ao vivo aqui, então fica meio caótico aqui. Mas agradecer a presença de vocês aqui na live aqui no Bate-Cabeça, né? É um quadro que eu tenho na Twitch já tem um tempo, então eu sempre trago as bandas, tanto nacionais quanto internacionais, para o pessoal comentar um pouco. Queria que vocês se apresentassem aqui pra galera. Pô, show de bola. Então, eu começo. Eu sou, Ótimo. eu sou o Jones, vocal da banda Premiere. Tá aparecendo um nickname ali, o Universo Traz, não sei porquê. Enfim, acho que eu fiz um login de alguma forma errada aqui. Fique tranquilo, fique tranquilo. Mas eu sou o vocal da banda Premiere e junto com o André, o fundador dessa doideira aí. Isso aí. Maravilha. Bem, Tudo bem. bom, eu sou o André, mais conhecido como Seven, guitarrista da banda Premiere e cofundador junto com o que resolveu abraçar essa grande loucura. Bom, antes de mais nada, eu queria que vocês falassem sobre esse ato aí de 5 anos, mais ou menos, né, que vocês tiveram, e agora lançaram um single novo. Conta pra gente como é que foi isso. Então, a banda foi lançada para o mundo em 2018, né? A gente assinou um contrato com o Midas Music, do Rick Bonadil, Gil Daga, aquela galera lá. E aí, através desse contrato, a banda já existia desde 2015 ali. Eu e o Seven, a gente fez algumas alterações de formação, até chegar na formação que a gente foi para jogo mesmo, né? E aí a gente lançou um EP de estreia em 2018, foi muito legal. A gente teve a oportunidade aí de rodar as principais rádios aí, 89, Kiss, enfim, as principais rádios. Ixi, travou. Mas também fazer tour pelo Sul, Nordeste não chegou a rolar, mas Centro-Oeste ali. Enfim, estava indo um trabalho, estava em ascensão, né? E até o comecinho de 2020, quando começou a pandemia, e puta, pra gente foi uma loucura, assim, porque foi um momento que a gente trabalhou pesado até 2019 ali, aí falou, porra, agora acho que 2020 vai ser o nosso ano de consolidar aí a trajetória, pôr pra cima mesmo, né? Tinha pessoas trabalhando com a gente, enfim, tava com uma estruturazinha já legal, né? E aí veio a pandemia e deu aquele soco no estômago e quebrou todo o processo. Puta, mexeu de todas as formas com a gente, brigas internas e teve que Nossa. desfazer a equipe, mó loucura. E aí, passada a pandemia, cada um meio que correu, fez os seus trabalhos particulares, enfim, cada um tem a sua vida, né? E aí eu e o Seven, a gente já é amigo de longa data, muito antes de Premiere, né? A gente tem outros negócios juntos também. E no comecinho do ano passado, a gente se reuniu e aí falou, porra, na moral, não dá para ficar fora, a gente gosta dessa porra, né? Tem que ir para cima, tem que fazer, vamos voltar, né? E aí a gente conversou bastante, né, entre a gente, e aí fechamos o time de novo, e aí decidimos voltar a dar esse murro na ponta de faca aí de novo. Eu confesso que é complicado, né? Principalmente sendo independente ou por conta da cena atual, é complicado, né? Mas super entendo. E como é que tá esse single novo aí pra vocês, a repercussão, assim? Como é que foi tudo isso, assim? Vocês se reuniram tudo de novo? Eu imagino que deve ter sido uma trabalheira, né? Sim, quer mandar aí, Seven? Essa proposta de música desse single novo é uma coisa bem diferente do que a gente já havia feito no trabalho. Está cortando o áudio. Acho que tá travando lá, na verdade. Bom, então falando um pouquinho, essa música a gente foi meio que um resultado aí
dessa nova galera que a gente está junto. Na verdade, de novo mesmo, é só o Caio, que é o baterista, né, que chegou para poder fechar o time realmente. O baixista, que é o Jack Dennis, já estava com a gente já desde ali de 2019. Então, a gente procurou trazer, sintetizar nesse single de retorno a linguagem que realmente define o nosso som, né? A gente caminha ali tanto pelo metal, eu tenho uma influência muito de punk rock e hardcore californiano, gosto muito dessa vibe do metal mais numa linha nova, tipo, nova entre aspas, né? Mas num flow meio Limp Bizkit, meio Slipknot, então a gente transita muito nessa tendência de som, né? A gente de fazer um som pesado com flow, com letras incisivas, a certo ponto agressivas às vezes. E aí nesse single a gente procurou sintetizar isso e aí casou muito bem com o perfil do Caio, que é o batera que chegou para trabalhar com a gente, o Caio Gaona. Muita gente conhece ele aí já de vários trabalhos que ele faz, né? Vários projetos, ele é muito bom. Ele tem uma trajetória dentro do universo geek muito legal, assim, bem respeitado, né? E ele trouxe um flow para o nosso som, assim, uma brasilidade, assim, que, puta, acho que era o tempero que estava faltando, assim, sabe? E a gente tá muito feliz, assim, com o resultado, né? Assim, o lançamento foi na sexta-feira passada, tá indo muito bem nos streamings, tá tendo uma resposta positiva, assim, da galera que já conhecia a gente e da galera que tá conhecendo agora também, né? Muita gente tá conhecendo a banda agora, assim, né? Porque a gente ficou um certo período aí parado, isso impacta de certa forma, né? Ah, sim, mas nada que a divulgação não ajude, né? O pessoal Com certeza. retorna aí, com certeza. E vocês têm pretensão agora de, né, engatar aí um EP ou alguma coisa assim, turnê, shows, como é que tá isso? Sim, sim. A gente trabalha com o Anísio Lima, que ele cuida dessa parte de frente de shows, booker, ele é como se fosse um membro da banda realmente, né? E então ele cuida dessa parte de tour, né? A gente tem feito algumas coisas, por exemplo, o show de lançamento no final do ano passado, de retorno da banda mesmo. A gente teve a oportunidade de fazer junto com o Raimundos, no festival Isso é Rock, que rolou Campinas, né, André? Foi em Nova Odessa. Em Nova Odessa. E aí, porra, pra gente foi muito legal tocar junto com os caras de novo. A gente já vinha fazendo um trabalho com o Raimundos em 2019, né? E então a gente tá para jogo e assim, esse é o tempo fechou, é o start desse processo, né? Foi a música que consolidou realmente a nossa volta. E a gente tem planos de estar lançando singles de tempos em tempos, até fechar esse ano aqui com um EP, pelo menos. E trabalhar, cair na estrada. A gente é uma banda que a gente gosta de estar na estrada, a gente não gosta de ficar preso em estúdio, assim, sabe? Entendi. A gente quer estar na estrada da forma que a gente vinha fazendo muito forte, assim, né? Tomás, temos perguntas do chat aqui. O pessoal tá querendo saber como que foi criada a banda, enfim, quando foi, na verdade, e qual o significado do nome Premier. A Rafa que perguntou. Então, a banda foi criada em 2015, né? Contando um pouquinho, assim, algumas particularidades, assim, né? Até 2015, eu e o André, a gente era de mercado corporativo, tinha uma vida fora, assim, tinha banda, projeto com banda, mas era algo no paralelo, de final de semana, né? Mas a gente já é envolvido com música desde 98, 99, tocamos junto em várias outras bandas, né? Mas tinha sempre aquele lance de ter uma carreira profissional e trabalhar o rock and roll ali quando a gente podia. E aí, em 2015, a gente meio que virou uma chave, a gente se reencontrou num churrasco de amigos em comum, né? E lá, quando eu reencontrei o André, ele já tinha largado essa carreira corporativa, tinha montado um negócio dele, e eu falei, porra, e aí, como é que é isso aí? Me apresentou, falou, porra, dá pra gente, de repente, entrar de vez com relação aos eventos, então, hoje a gente trabalha com eventos também,
então daria a liberdade que a gente precisa para poder mergulhar na música, né? E aí chutei uma carreira corporativa que eu tinha, viramos a chave totalmente. A virada de chave mesmo. Foi uma virada de chave, Caraca. assim, muito, muito pesada, assim, porque envolve família, envolve muitas coisas, Grana, né? envolve tudo, tempo, né? É doideira. E aí, assim, hoje aí a gente é envolvido, a gente tem negócio relacionado à produção de show, fornecimento de equipamentos, né? Enfim. E aí a gente falou, pô, então o seguinte, vamos agora, a gente tem mais ou menos a gente organizou as coisas para realmente trabalhar a música da forma que a gente sempre quis, né? E aí foi quando começou, a gente, vamos montar a Premiere, mas aí vamos tentar fechar um time que seja realmente profissional para a gente trabalhar. E aí começamos a fazer várias formações, isso foi de 2015 até 2018, a gente fez alguns shows, a gente testava algumas coisas, mas nesse período transitou muita gente, entrava, saía, entrava, via que o buraco é mais embaixo, não aguenta o tranco, sai, né? Até que a gente conseguiu fechar o time realmente no meados de 2017, mais ou menos, né? E aí, no finalzinho de 2017, a gente gravou um single independente, de forma despretensiosa, e aí com esse single na mão, a gente começou a apresentar para algumas pessoas, assim, para ver o que a galera achava, se tinha, né, se tinha a ver, né, o que a gente estava propondo ali, enfim. E nesse período eu tinha o Gil Daga, que é produtor, que trabalha com a gente hoje. Na época ele trabalhava no Midas, lá com o Bonadil. E aí eu acabei mandando o link para ele via Facebook na época, assim, eu nem tinha contato dele, não conhecia ele pessoalmente. Aí eu sei que, assim, mandei para ele, aí numa semana seguinte ele me entrou em contato pelo Facebook, pediu meu telefone e tal, a gente trocou o telefone, aí ele chamou, falou, cara, porra, a gente gostou pra caramba do som de vocês aí, e aí vai ter um projeto aqui no Midas, que é como se fosse um Masterchef do Dia do Produtor, era um piloto que os caras estavam fazendo para mostrar o dia a dia do produtor dentro do estúdio tipo Midas, né? Aí ele falou, vocês não querem participar disso aí? Se vocês entrarem, se forem escolhidos aí, vocês podem gravar um single com a gente participando do piloto desse reality. A gente, porra, claro. Com certeza, vambora. né? Aí acabou rolando, assim, ele falou, então, cara, na próxima semana a gente vai marcar um estúdio e eu vou ver vocês pessoalmente para ver como que é vocês no estúdio, tocando e tal. Aí rolou, aí ele chegou nesse dia, viu a gente, aí no final do ensaio ele falou assim, porra, desde cara vocês tinham sido escolhidos lá pela equipe do Midas lá, que puta, aquele som, que é um som que chama Corpo Fechado, que tá tendo no nosso Spotify lá, aquela é a primeira música da Premiere, né? E ele falou, porra, a gente gostou demais, tal, vão pra cima. Isso era numa sexta-feira, né? Ele falou, vocês têm mais músicas? A gente, porra, tem um monte. Tipo assim, tinha quase nada, sabe? Vamos falar que tem um monte, né? Pra garantir, tá certo. Tem um monte, não, vamos aí e tal. O Seven é o mestre dos riffs, então, tipo assim, o bicho faz riff comendo macarrão, sabe? Então, vamos nessa, vamos nessa. Aí na segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente estava dentro do Midas com a galera lá, com o Gil, com o Bonadil, tudo. E assim, pra gente foi uma puta vitória, assim, de estar dentro de um estúdio daquele, assim, sabe? Que a gente nunca tinha, nem imaginava pisar num lance desse, né? Aí gravamos o programa e tal, aí o resultado dessa gravação é uma música que chama Freak Show. Tem até o lance do nome Freak Show, porque era um negócio meio freak, tinha que fazer a música na hora ali, escrever a letra na hora, os caras filmando, tudo tinha que acontecer durante a segunda-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Às 8 da noite tinha que estar com a música pronta, já produzida, né? Então era um negócio meio doido. Que loucura! Uma pressão grande, porque não era só tocar, né? Tinha toda uma equipe lá dos caras também, da filmagem, então todo mundo vendo, assistindo, filmando, olhando. A pressão, né? Porque uma coisa é você fazer isso com a banda, que você já tá entrosado, você já tem a intimidade, é todo mundo amigo. Outra coisa é você fazer isso com um monte de luz ao seu redor, com uma produção, missão complicada.
Puta aí, né, sabe? Aí, tipo, eu lembro sentado na escada do Midas lá, tipo, escrevendo um monte de coisa, assim, tentando arrancar uma letra não sei da onde, né? Tipo, Que e os caras, vai, mano, vai, escreve aí, caralho. Não, foi doideira. Aí isso, assim, aí resultou no som que chama Freak Show, que Certo. também tá no nosso Spotify. Aí depois disso, passou um tempo, o Gil entrou em contato com a gente e falou, porra, vocês não querem trocar uma ideia aqui? De repente a gente faz um EP junto aqui, lança pelo Midas, porra, a galera gostou do material, enfim. Aí começou a namorar lá e aí a gente assinou o contrato com os caras. E aí foi quando lançou esse material de estreia no começo de 2018 ali. E, porra, pra quem não conhece a Premiere, quiser entrar lá no Spotify e verificar o som, vocês vão ver que é um som, assim, dentro dos que toca na rádio, por exemplo, assim, é um som mais porrada, mais pesado, guitarra pra frente, vocal berrado, né? E quando começou esse processo de, porra, a gente quer levar isso pra rádio, a gente quer levar isso pra rádio, óbvio, tem todo o suporte do Midas junto, né? Uhum. Eu lembro que o Robson Slama, que era o nosso divulgador de rádio na época, ele voltou de umas reuniões lá e falou assim, ô Jones, é o seguinte, troca ideia com o Gil lá, baixa essas guitarras aí, não pode ser desse jeito, não vai rolar, não vai rolar. Caraca. Algumas rádios Aí, pediram até para tirar a tipo, guitarra e substituir por violão, lembra? Mentira. E vocês? Vocês falaram beleza? não, a gente, tipo assim, a gente falou, na moral, o Robson, se for pra fazer isso, aí é melhor nem fazer, tá ligado? Porque vai descaracterizar Total. a ideia da coisa, né? Uhum. Tem até só uma vírgula e um adendo. Um dia a gente, dentro do Midas gravando, a gente tava, lembra até hoje, a gente gravando um som que chama Rolo Compressor, né? Quando terminou a produção, que a gente fez uma audição assim, né? Eu virei pro Gil e falei, caraca, Gil, mas tá pesado, tá agressivo, a gente gosta pra caralho, tá ligado? Mas pra gente trabalhar isso aí, como que você vê, né? Ele falou assim, não pensa nisso agora, tipo assim, nem pensa nisso depois. Vamos fazer o que a gente faz aqui, mano, de verdade mesmo. É banda pesada, foda-se, vamos fazer de verdade mesmo. Se tiver que rolar depois, vai rolar. Se não rolar, não tem problema. Tem espaço para todo mundo. Vocês vão sair para tocar, né? Então era uma coisa que a gente tinha em mente, assim, né? E aí, quando rolou essas reuniões, e aí o Robson falou, porra, tem que baixar essas guitarras aí, não dá, ó, se for fazer, de repente fazer até com violão e tal. Aí, não, Robson, não, cara. Posso te falar uma coisa? Se uma música tipo a Vai Que Vai, que era o nosso carro-chefe ali, tocar ao meio-dia numa rádio major, vai chamar atenção justamente porque é porrada, não Isso é porque verdade. vai chegar lá e vai parecer mais do mesmo ali, sabe? Então, porra, bate o pé, cara, vamos pra cima, faz esse teste, né? Faz esse teste, porra, põe pra tocar lá, vê qual que é a resposta. Se for uma bosta, tira, acabou, né? Uhum. Aí meio que, então, vai que vai, chegou não sei o que lá, então beleza, eles vão fazer um teste lá e vai pôr na programação e vai ver qual que é, né? E porra, Cíntia, quando tocou Vai Que Vai ao meio-dia, na 89, no programa da Luca, Caraca, que loucura. Quando foi isso? Tipo, eu escutava muito 89 no passado, assim. Hoje eu não, já, né, ainda moro no uhum, interior, então, assim, nem escuto. Mas isso tem tempo, não tem? 2018, É. 2018. Caraca, E que aí doideira. foi tão legal que, tipo, entrou na programação, tocou pra caramba, bastante mesmo, assim, e aí, enfim, aí já depois rolou o convite de emplacamos mais duas músicas na sequência, duas músicas pesadas também, sabe? Tipo, e aí aquilo deu uma certa projeção pra banda, assim, do tipo, porra, quem que é esses caras aí faz um som mais, né, que não tá, a galera não tá acostumada a escutar numa rádio major, assim, né? Aham. E aí começou a Legal, rolar né? bastante coisa legal, shows, né, E, André? e e o legal, assim, dessa repercussão, porque eles têm as métricas deles nas rádios, né? E Uhum. eu lembro a Luca falando pra gente, cara, a gente tirou as métricas aqui, a Premiere tem zero rejeição. Pelo Que da contrário, hora. todo mundo, comentários do tipo, cara, que banda é essa? Porque eu parei o carro aqui na beira da marginal para prestar atenção. Fazia tempo que a gente não ouvia um som assim nessa rádio. Porra, cara, que legal. Tem que colocar mais bandas desse tipo. Porque era bem o que o Johnny estava falando. A gente não perdeu a identidade de ser pesado,
Mas a gente, com esse tipo de som, a gente consegue transitar bem, tanto assim, entre o som pesado, mas também sem deixar de ser comercial. Porque a gente trabalha com guitarras dropadas, então é uma afinação que não é padrão, é uma afinação mais para trás. A gente trabalha com flow de letras e de narrativas parecidas assim com trap, um hip hop, com refrões rasgados e abertos. A gente usa muitos efeitos eletrônicos nas músicas, inclusive scratch. E os scratches que estão nesse álbum que vocês ouvem são scratches que foram gravados pelo próprio Rick Bonadil, que o Rick é DJ também, para quem não sabe. Que massa, cara. Então a gente teve a 89 foi bacana pra gente, mas assim, foi muito mais legal saber que, além da Premiere estar sendo divulgada por lá, a galera teve esse feedback para eles, assim, de banda com zero rejeição. Isso pra gente foi uma quebra de paradigma. Foi tipo assim, tá vendo? A gente falou que ia dar certo. Não precisa Sim. mudar nada para fazer o negócio ser bacana. Com certeza. E é Isso uma, mais e é uma importante. prova. Não, é uma prova de que, porra, tem espaço para poder, Tem. sabe, jogar. Tem, né, tem zilhões de bandas aí excelentes, né? Que às vezes os caras ficam restringindo um pouco com medo de uma resposta do público. Mas hoje mudou muito. A galera necessita, né, de um lance mais de verdade mesmo, sei lá, né? Eu sempre falo isso aqui, já te falo, tem espaço pra tudo. Precisamos de mais bandas assim, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Temos perguntas aqui, quem mais? Deixa eu ler. Para uma banda que já tá na estrada há tanto tempo, como vocês olham as parcerias com bandas tanto que sejam iniciantes, assim? Se você, deixa eu ler aqui, como bandas que já estão solidificadas, como é que vocês veem isso? Tipo, que vocês estão na estrada faz tempo, né? Vocês já têm maturidade e tal. Como que funciona essa parte de parceria, assim, tudo mais? Com banda? Eu acho que ele quis dizer mais dessa pegada de show, turnê, ou até mesmo gravar um álbum, um EP, né? Ter tanto acesso assim, né? Porque normalmente as bandas independentes, né? A galera não tem tanto acesso a um estúdio ou alguma coisa do gênero, né? Eu acho que é fundamental, assim, é como se fosse a gente tá buscando essa consolidação também e buscando essas parcerias com bandas maiores também, né? E eu acho que, assim, pro rock and roll hoje é fundamental que as coisas aconteçam como se fosse uma engrenagem mesmo, porque assim, quando a gente olha para cima, a gente vê os mesmos nomes sempre, né? E aí, quando a gente olha para baixo, tem zilhões de bandas boas e com qualidade e com capacidade de alçar um mainstream, né? Que a gente fala, enfim. Hoje mexeu muito, né? Mainstream, midstream, essas coisas todas, mas enfim, de uma forma que a banda seja sustentável, que você consiga viver dela e trazer um retorno financeiro para que você consiga ficar mais tranquilo e trabalhar cada vez mais, né? Então acho que esse é o principal ponto de quem quer ter uma banda hoje. Mas ao mesmo tempo é complicadíssimo para gente que não tem, né, um suporte gigantesco em volta, conseguir esse retorno financeiro. Então, eu vejo tem muito esses comparativos, né, que a galera fala, por que o sertanejo tá onde tá, não sei o que lá, enfim. Eu acho que eles têm um pouco mais definida essa visão de que trazer um novo para perto de quem já está consolidado é bom para todo mundo, né? Então, tipo, às vezes quem já está consolidado investe no novo, ganha também dinheiro com o novo chega, também começa a movimentar uma roda, e aí as coisas vão. É como se fosse um jogo de cartas, vai crescendo, aí quando você vai ver, você abocanhou 90% do mercado, porque ele vai sempre se renovando e as coisas vão funcionando para todo mundo. Eu acho que o rock falta um pouco dessa engrenagem, assim, principalmente da galera mais old school que a gente, né, que já está consolidado ali. Vocês acham que no mercado hoje, eu acompanho bastante, principalmente bandas nacionais, que abrem shows gringos, e às vezes a gente sempre vê a mesma banda ali. Vocês acham que falta essa
parte, assim, o pessoal tá comentando aqui sobre, sei lá, algum produtor ou alguém olhar e trazer essa oportunidade, não só para vocês, mas pro cenário em geral, né? Que a gente vê, lógico, popularmente falando, o rock não é tão popular assim no Brasil, né? São outros gêneros. Mas vocês acham que falta isso? Falta essa pegada mesmo? Eu acho assim, ó. O que acontece? Diferente também no rock and roll do que o Johnny estava falando no sertanejo, eu acho que as bandas de rock, elas não têm a informação certa para seguir numa linha mais profissional. Essa é que é a verdade. Entendi. Por que eu falo isso? Desde moleque, quando eu tocava, já tive banda de tocar na noite, tocar em banda cover. Eu sempre achei que um dia ia chegar um cara de terno, ia bater na minha porta, falar, porra, essa banda é do caralho, vamos trampar Do essa banda. nada. Só que isso não existe, cara. Esse cara de terno somos nós. Então, quando a gente resolveu profissionalizar a Premiere, que é isso que essa galera também tem que ter em mente. Você quer montar sua banda para isso ser um futebol semana? Vamos se reunir uma vez no estúdio para tomar uma, trocar uma ideia, dar risada. Tá legal, é isso. Você quer profissionalizar? Cara, assessoria. Você vai ter que transformar sua banda num CNPJ. Vai envolver pessoas, vai envolver investimento, vai envolver processos. Quando a gente resolveu transformar a Premiere num negócio, num CNPJ, aí a gente viu que esse lance do show que você está falando era só um dos pilares para isso acontecer. Entendi. Então você tem que ter um material adequado, com a assinatura de um produtor bom. Você tem que trabalhar rádios. Se você chegar numa rádio, você nem passa na portaria. Aí que a gente foi descobrir que tem um cara que chama divulgador de rádio, tem um divulgador de TV, tem o cara que faz a frente de shows, tem um cara que transforma você num produto que mexe até com o seu visual. Então, tudo isso são pilares que eu acho que essas informações não chegam numa banda de rock. E aí, o que acontece? A gente sempre fica para trás. Quando acontece no sertanejo, como o Johnny estava falando, geralmente já é um escritório de alguém grande que vai investir numa pessoa pequena. Então, eles fazem o que as gravadoras faziam antes. Vamos transformar aquele cara num produto e trazer para o meu escritório, porque eu vou ganhar também. Então, eu vou cuidar do visual daquele cara, do cabelo daquele cara, vou colocar ele para abrir meu show, vou pagar ele para fazer uma turnê legal, para gravar um material, vou apresentar ele para um cara que já é consolidado no mercado, esse cara vai convidar eles para ir lá cantar com eles, que foi mais ou menos o que a Kel Smith fez com o Chitãozinho Chororó, por exemplo. Nossa, total. Você entendeu? Então essas coisas não acontecem com o rock. Você não vê, tipo assim, as grandes bandas, né, hoje em dia, e eu não tô falando só nacionais, eu tô falando de tudo. Né? As bandas sobem, fazem um show e vão embora. Você não vê uma banda, por exemplo, Metallica, vou chamar aqui o cara da banda X ali para fazer uma apresentação aqui com a gente, galera, ó, segue essa banda aí, vocês vão ver, vale a pena. Isso não acontece, cara, entendeu? Então eu acho que assim, rola essa questão das bandas terem falta de informação para elas se profissionalizarem, entender que tem que ser um CNPJ, tem que ser como um outro trabalho, mas além disso, o rock and roll, dentro do rock and roll, é visto muito como concorrência entre as bandas, e não como uma união, exatamente. Entendi. E essa questão de aberturas aí de bandas, assim, você tocou num ponto, né? Pô, vem banda gringa, a gente sempre vê a mesma banda ali abrindo. Aí, às vezes, até certo ponto ajuda, só que aí chega um momento que todo mundo fala, porra, de novo. Cara, e tá uma polêmica ultimamente sobre isso. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é bem recente, sabe? Nada contra o trabalho das bandas, mas tem tanta banda, cara. Eu entrevisto tanta gente aqui, tipo, às vezes é o dia inteiro, né? Tipo, bom, eu tô desde as 2 horas da tarde. Tem banda de tudo quanto é estilo, tem de hardcore, tem de metal melódico, tem de tudo quanto é estilo, sabe? Eu acho que falta mesmo a galera dar uma olhada. E o pessoal tá falando aqui no chat, falou, pô, realmente, falta ter mais profissionalismo, né? Aquele negócio do yourself, né? Tipo, você fazer você mesmo. É bem isso mesmo, né? Mas, enfim, o pessoal tá falando até do Gene Simmons aqui. Falei assim, mas o Gene Simmons é tão marqueteiro, né, cara, galera? Aí é outra pegada. Ele aproveitou tudo do Kiss, né? Tudo que ele pôde, ele fez. A gente até entende essa questão aí, né? Tipo assim, que essas bandas de abertura desse perfil de show gringo que vem pra cá e faz tour, e aí você vê aquela banda fazendo aquela abertura.
por trás das cortinas ali tem todo um esquema mercadológico ali, é um Sim. business, né? Então, assim, envolve grana, envolve muita coisa ali, contatos, granas e, né, para estar ali, né? Então, é aquilo que o André falou, dificilmente um cartola, um produtor ali vai chegar, aí vai falar, porra, vai vir o Slipknot pro Brasil, deixa eu olhar uma cartela de bandas aqui, nossa, essa aqui é legal, caramba, gostei, chega aí, vamos tocar lá, vamos fazer, não vai rolar, sabe, não vai rolar. Então, tem todo um processo aí que às vezes acaba restringindo muito o gargalo ali para outras bandas conseguirem chegar, né? Então, eu acho que assim, talvez uma abertura dessa é uma cereja do bolo, é mais uma das coisas que tem que ser feito, né? Mas é uma cereja do bolo que até chegar ali, eu acho que antes o mercado precisa se reorganizar de uma outra forma, assim, as bandas, é aquele papo, puta, aquele papo que eu escuto desde muitos anos, né? Do tipo assim, porra, as bandas têm que se ajudar, tem que fazer um coletivo, tem que isso, tem que aquilo. Mas a real é que ninguém sabe muito bem qual que é o caminho que tem que seguir aí, né? Então, o rock também não estar nos holofotes também não é um problema para quem é do rock mesmo e quem tem isso como no coração ali. Porra, você tem um lance diferente no rock and roll que toca a pessoa ali assim, principalmente porra, das bandas que eu conheci ao longo de toda a minha vida e quem realmente perdurou e que está aí até hoje, o cara não está muito preocupado se está no holofote, se ele vai aparecer na televisão ou não. É o lifestyle, é o nosso lifestyle, né? O que a gente quer é ter um retorno digno, né, para que a gente consiga arcar com as nossas coisas e poder viver cada vez mais nesse lifestyle do rock and roll, né? Mas é muito difícil, né? Principalmente no Brasil, né? É bem difícil, né? E da onde vocês tiraram o nome Premier? Da onde veio? Cara, a Premiere, então, nesse churras aí que a gente se reencontrou aí, né? Na casa do brother lá, do Márcio Ucha. Aí, tipo, final de churras, né? Todo mundo já loucão de uísque lá, uísque vai, uísque vem. Aí, tipo, aí foi quando todo mundo emocionado, pô, a gente tem que voltar com banda, não sei o que lá, né? Aí um brother nosso falou assim, porra, vocês voltarem com banda aí, meu, tem que ser tipo aquelas Premiere de Cannes, tá ligado? Vocês entrarem num tapete vermelho, assim, ó, pra chocar, tá ligado? Caraca, veio daí então, que loucura. Aí a gente, puta, Premiere, da hora esse nome, vamos fazer? Massa demais. E pegou, né? Pegou. É um nome simples, não é composto em nada. E é um nome que em qualquer língua é Premiere, né? Tipo assim, em português você fala Premiere, em inglês você fala Premiere, em francês Premiere. Tipo, né? Não tem tradução, assim, em cada língua diferente, né? É uma expressão. E vocês têm planejado shows, né? Agora após, né? Esse retorno, single novo. Tem alguma data? Tem alguma coisa em vista? Sim, não? Tem. Dia 21 agora, a gente vai estar no Manifesto, que é uma casa aqui em São Paulo que a gente gosta muito, bem tradicional. Né? A gente vai estar fazendo um show lá junto com a Isa Nielsen, que é uma guitarrista aí bem legal também. Ela tocava na Nervosa bem no início, não era? Uma loirinha? É uma loirinha. Ah, sei quem é. Sei quem é. A Isa Nielsen e a banda Soma. E a gente vai estar fazendo esse show aí no dia 21 agora de abril. Então, todos convidados aí. Só chegar lá. Manifesta, uma puta casa legal. Lugar aconchegante, classudo. Todo mundo curte legal. E clipe novo? Vai sair alguma coisa? Vai sair. A gente gravou tem quanto tempo, Seven? Uns 15 dias, né? Por aí. Quase tá para bater 2 semanas, quase 15 dias. E tá no forno, né? A Isabela tá produzindo pra gente. E eu acho que. Acho não, a gente pretende
pretende não, a gente vai. Lançar dia 21 no show lá no Manifesto, então quem for lá vai ver em primeira mão esse Que da clipe aí que foi hora. produzido por ela e tá numa proposta assim bem cult, assim, bem legal. Mas eu vi que vocês têm merchan também, assim, da banda, camiseta, alguma coisa, shorts. Eu vi bem diferente, eu tava dando uma pesquisada e tal. E tá disponível em algum site assim pra galera? A gente colocou uma exclamação Premiere aqui na live. Tem Instagram, tem. O que mais que vocês colocaram aí, galera? YouTube, tem, enfim, tem vários links. Mas eu acho que não tem o link do merchan. Tem um lugar específico que vocês É, vendem? a gente tem um parceiro, uma marca que chama Mosh Streetwear, é Aham. uma marca de roupa aqui de São Paulo, e eles que produzem o nosso merchan aí, tanto bermuda dry fit, pra galera que curte puxar um ferro, a gente é tudo marombeiro, e então dá para entrar direto no site dos caras, da Mosh Store, né, uma loja bem tradicional na Galeria do Rock, que também vende online, né? E lá aí tem bermuda da Premiere, tem camiseta da Premiere, com assinatura da Mosh Store, né? Da Então hora. é um, é um merchan assim, bem legal, bem classudo, assim, material de qualidade, galera que adquirir vai ficar feliz. Bacana. Temos mais perguntas, mas já estamos caminhando para o final, só para avisar vocês. Olha lá, ó, a bermuda ali, ó. Ah lá, ó lá, ó. Ah lá, o Lemurion. Opa, isso já me interessa. Ah lá, cara. Isso aí já vai adquirir. Ó, mandaram até o link da bermuda no chat já. Muito Aí, bom. Muito bom, galera. ó, quem puxa um ferro, corre na academia lá, corre na rua, vai gostar, hein? Dry fit, Mas, tactel, primeira linha. da hora demais. Aí, ô Lemurion, vai lá já comprar a sua já. Pronto. Estão perguntando qual música marcou a vida de vocês, assim. Pergunta interessante. Nossa, de coisas extra Premiere, né? Coisas que a gente gosta realmente, assim, Sim, sim, de sim, é. influências, né? Uhum. Puta, difícil falar qual música. Eu acho que eu falaria bandas, no caso. É, Bandas. É, Pode ser cara, bandas. Pode ser bandas. Rafa, vai falar bandas, hein, Rafa? bandas. Cara, eu sou um cara que eu gosto muito da linha de hardcore nova-iorquino. Agnostic Front, Madball, Sick of It All, Biohazard pra caramba. Eu vou mais nessa linha, assim. Uhum. Pra mim, a banda de cabeceira do coração que eu amo mais do que tudo é Social Distortion, a banda de punk rock Nossa! californiano. Eu vi eles, eu chorei tanto, cara. Eu nunca achei que eu fosse ver eles. Eu fui pra Suécia em 2023 e eu vi eles lá, cara. Meu Deus, eu chorei muito. Tá louco. Cara, nossa, que legal. Eu conheci o Mike Ness. Adoro. Mentira! É Conheci o louco, que Mike da Ness hora. em Nova York também. Fui no show dos caras Que lá, tipo, foda. num local pequeno, tipo Hangar 110, assim, sabe? Caraca, que loucura. E depois do show, tipo, puta, assim, eu não sou muito emocionado, assim, com relação a ídolos, essas coisas, assim, né? Aham. Mas eu sei que depois do show, assim, com a galera lá, eu falei, puta, eu preciso conhecer o cara, preciso conhecer esse cara, tá ligado? Eu vi no Brasil também, mas conheci ele lá, né? Aí um dos caras lá, tipo assim, ele costuma sempre, depois do show, sair e falar com a galera, mas assim, fica mais tarde aí que você vai falar com ele. Aí beleza, aí fiquei lá, acabou o show, a galera indo embora, todo mundo já tinha quase ido embora, assim, e o ônibus parado do outro lado da rua. Aí eu lá, esperando, né? Daqui a pouco desce do busão, o Mike Ness veio falar com a galera Nossa, ali, tem uma foto com o cara. Falei, que massa. nossa, ali eu fiquei meio tipo, travado, assim, sabe? Aquela sensação, tipo, caraca, tô do lado do cara, que me influenciou mais do que tudo musicalmente, assim. Que da hora. Bom, e pra gente ir pros finalmentes aqui, eu queria perguntar um sonho que vocês têm pra Premiere hoje, assim. Qual que é um sonho, uma ambição? Não sei, tocar no festival grande ou, sei lá, ter uma notoriedade aí, ser relevante mais do que vocês já são. Bom, posso começar, Cabrote? Manda Ou bala. fala aí. Não, pode começar. Ou assim, o meu sonho como músico é realmente deixar um legado, né? A gente tem
uma linguagem própria, né? A gente gosta, assim como o André falou, a gente já teve outros trabalhos, assim, de tocar na noite, essas coisas, mas o que realmente move a gente para frente é o que a gente fala, é expor as nossas ideias pela música que a gente faz, né? Então, o meu sonho com a Premiere é que ela chegue a um dia de realmente ser uma banda consolidada dentro do rock nacional e que deixe um legado aí para as próximas gerações. Muito bom, muito massa. Bom, o meu sonho, uma vez eu vi uma entrevista do Mike Tyson, né? E perguntaram assim para ele, né? Cara, o que você acha mais foda assim na sua carreira como boxeador, assim, na sua vida? Ele falou, cara, não é título, não é grana. Ele falou assim, eu sendo Mike Tyson, eu nunca na minha vida precisei me apresentar para ninguém, em nenhum lugar que eu fui. Que loucura. Porque todo mundo sabe quem eu sou por um motivo. Então aí entra um pouco do que o Johnny estava falando, né? A gente faz o que gosta, a gente estampa a nossa cara, a gente estampa a nossa identidade, a gente soa a nossa verdade. Então se um dia, onde a gente chegar, a gente for reconhecido por isso, para mim já valeu a pena. Independente se estiver entrando grana, se estiver rolando isso, aquilo, os caras chegam e falam assim, cara, você é da Premiere, não é? Sua banda é foda. Para mim, isso já valeu a pena, já valeu toda essa loucura. Sensacional. Eu acho que esse é o espírito mesmo. Bom, gostaria de agradecer, né, o tempo de vocês. Obrigada mesmo. Eu acho que trazer vocês, assim, né, que já tem tanta experiência no cenário de uma forma geral, isso é muito importante, relevante para todo mundo que está no chat agora. E palavras finais aí, quiserem falar alguma coisa, para mencionar alguma coisa que não foi mencionada. E mais uma vez agradecer, foi uma honra tê-los vocês aqui, gente. Porra, primeiramente, obrigado pelo convite. Quando a gente ficou sabendo, a gente ficou bem feliz aí em poder participar, trocar ideia contigo, te conhecer. E obrigado pelo espaço. Todo mundo que estiver assistindo aí também, porra, valeu, galera. A gente está aí fazendo o que a gente gosta, a nossa verdade. Enfim, a gente está nessa, independente do que aconteça, né? Então, obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Quem quiser acompanhar, conhecer mais um pouco da Premiere, segue lá nossas redes, Instagram, então é tudo @Premiere Original, né? Tudo junto. Então tem Instagram, Spotify, Deezer, Facebook, YouTube, enfim, sou meio velho já para saber todos os canais aí. Mas tem todos, É só jogar lá, @Premiere Original. Tem comunidade. Entra na nossa comunidade. Era boa essa Fotolog. época, viu? Era muito boa. Mas brigadão mesmo aí para todo mundo que tá aí até agora assistindo aí. Imagina, eu que agradeço. Quer falar alguma coisa, Seven? Vamos, sim, queria te agradecer demais aí pelo espaço também. Imagina. Valeu pela entrevista, valeu por acompanhar. Valeu a galera que te segue. Sejam muito bem-vindos também às nossas redes, como o Jones falou, Premiere Original. Ouçam a música, curtam, aprovem e sigam o rock nacional brasileiro, tem muita coisa boa por aí. Beleza? Esperamos todos vocês esse mês ainda no Manifesto. Vocês são de casa, serão super bem-vindos. É isso aí, cola lá para trocar uma ideia com a gente. É isso, pode deixar. Galera, obrigada, sucesso sempre. Quando tiver novidades, avisa para vocês aparecerem aqui novamente. É isso. Show de bola, Cintia. Obrigada mais uma mesmo vez. aí. Agradeço demais. Tchau. Obrigado a você. Tchau. Tchau.